E aí, um belo dia, eu sentei na mesa do almoço, meus filhos chegaram para mim e falaram: mamãe, às 3 horas tem escolinha bíblica aqui em casa. Eu falei: como? Mamãe, a gente já fez um convitinho e colocamos debaixo da porta de todos os nossos vizinhos. E as crianças estão vindo. Se a senhora não for dar o camping, se a senhora não for fazer a escolinha bíblica, nós faremos. E naquele momento o Espírito Santo me trouxe à mente a história de Esther, né? A Esther teve um chamado na vida dela, teve um ocorrido para o qual ela foi direcionada. E assim como o tio de Esther falou com ela, se você não for, se você não fizer, outra pessoa fará. E nesse momento eu entendi que era um chamado para mim e que eu tinha que responder sim ao que Deus tinha me chamado para fazer. E foi maravilhoso, porque o campinho ele me dá todo o suporte que eu preciso ter. Todo o suporte para eu poder estar instruindo essas crianças, estar sendo usada pelo Espírito Santo e fazer com que elas conheçam com muita vontade a palavra de Deus. Mas para quem não teve contato, eu aconselho a buscar realmente ter contato com esse material, porque ele é muito didático, muito explicativo. Ele traz dinâmicas para você realizar com as crianças e dinâmicas fáceis de serem realizadas com as coisas de casa mesmo, que a gente tem no nosso cotidiano. Para a gente estudar o capítulo 1 e 2 de Gênesis, por exemplo, foram 2 meses de dedicação. 2. Então, assim, o contato com a palavra, quando você começa a ler a palavra juntamente com a criança, aquilo te abre os olhos para os detalhes que muitas vezes você lendo a palavra corriqueiramente a gente não consegue perceber. E tira da rotina, porque cada um desses estudos tem algo diferente, tem uma experiência para você fazer, né? E quando a gente faz, as crianças amam, algo que para elas é novidade, né? São os momentos, como a Sara falou, de dividir, de compartilhar, de entender o que o outro pensa, o que o outro sente em relação a Deus, em relação a si mesmo, em relação aos pais. E são coisas que a gente, lendo a palavra, fazendo o estudo, a gente pode ter e pode perceber. A nossa comunhão tem sido muito melhor, graças a Deus, por causa desse ensino, né? E minha filha, ela tem os joguinhos de xícaras, de pires, tudo pequenininho, que ela ama, igual a mim. E aí a gente projetou, ela arrumou o quintal todinho, como se ela fosse fazer um chá para a família. E nós sentamos lá e fomos contando, né, falando sobre a história. Depois nós terminamos e ficamos ali brincando, tomando chazinho em família. Então, assim, são momentos que Deus tem nos permitido viver. Os nossos filhos vão crescer e eu quero que eles levem isso para a vida deles. Eu quero que eles lembrem da infância deles dessa maneira, a gente ensinando o caminho do Senhor, ensinando, plantando em seus corações a palavra de Deus e que eles cresçam, né, como a Bíblia diz, ensina ao menino o caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. E é esse o desejo do meu coração, a minha maior alegria. Eu já disse a Deus: Senhor, esse é um ministério que o Senhor me deu, eu larguei tudo em prol dos meus filhos e eu quero ver os meus filhos longe da tua presença.